Se me perguntassem assim, fala qual foi a coisa mais importante, qual foi o fator decisivo entre a época que você não passava em absolutamente nada e depois de você ter passado em todas as medicinas que você queria. Eu responderia de cara, metacognição. Foi a coisa mais importante que eu aprendi, que para mim faz toda a diferença. E eu fiquei devendo no ano passado um vídeo de como desenvolver a metacognição na prática. Então eu vou fazer isso hoje, vou te contar o que é metacognição e por que ela é tão importante e te ensinar umas formas de desenvolver ela sem impactar o seu dia a dia, para que você fique muito melhor em praticamente tudo relacionado ao estudo. E aqui eu não estou falando só de Enem, eu estou falando de qualquer vestibular, de qualquer prova, de qualquer concurso, de tudo. Metacognição é a coisa mais importante. Em termos científicos, a conclusão é muito simples. Quem tem melhor metacognição tira melhor nota. Isso feito por meio de pesquisa, gente que estuda o assunto, numa ciência que a gente chama de processos cognitivos ou até ciência cognitiva. Mas isso para a gente é pouco palpável, né? Então, na prática, a diferença que foi para mim e que é para muita gente da metacognição é que é uma ferramenta absurda para você conseguir evoluir, para você conseguir melhorar. Tudo relacionado ao seu estudo, relacionado ao aprendizado, relacionado à prova, relacionado à revisão, a tudo. E aqui eu vou fazer uma afirmação bem polêmica, e eu posso estar enganado, mas para você sentir o poder da metacognição, uma pessoa que evolui quase nada de um ano para outro, muito provavelmente não tem a metacognição boa. Se a sua queixa é não melhorar sua nota no Enem, não melhorar sua nota em cada uma das áreas do conhecimento, você precisa se desenvolver nesse aspecto, no assunto desse vídeo. Então vamos falar sobre o que é metacognição e depois sobre como desenvolver a metacognição. E para isso, primeiro a gente tem que ficar bem claro na nossa cabeça o que não é metacognição. Não é metacognição a matéria em si, saber o conteúdo do Enem. Não é metacognição saber muito de matemática, não é saber muito de física, não é saber muito de linguagens. Metacognição está num nível acima disso. A gente usa a palavra meta normalmente para falar de algo além. Então seria meta além da cognição. E a gente não usa às vezes o termo metalinguística para falar de um texto que fala sobre como fazer um texto. A metacognição é parecido com isso, só que sobre o conhecimento. É o conhecimento sobre o conhecimento. Ou seja, é um conhecimento sobre como aprender, como memorizar, como fazer revisão, como estudar, e até um conhecimento sobre a sua relação com o conhecimento, um conhecimento sobre a estrutura de uma prova, sobre o que cai numa prova. Então é um termo bem amplo, mas o que tem que ficar claro nesse momento é que não é o conhecimento em si, não é a matéria da prova, mas tudo que está ao redor da matéria, que você vai usar para tirar um melhor proveito dessa matéria, ou para saber qual é essa matéria. Então eu vou te listar aqui várias coisas que estão nesse guarda-chuva que a gente chama de metacognição, que é numa camada diferente do conhecimento em si, é o conhecimento sobre o conhecimento. Faz parte da metacognição quais técnicas você vai usar para fazer a revisão. Faz parte da metacognição você saber quais matérias você tem que estudar para uma prova. Faz parte da metacognição você saber a estrutura de uma prova. Faz parte da metacognição você saber o quanto você sabe de cada um dos tópicos que cai na matéria. Faz parte ainda quais processos você vai usar para aprender determinada matéria, como você vai fazer para memorizar alguns tópicos que você sempre esquece, qual é a sua estratégia de prova, quais são as técnicas que você vai usar para ter uma maior taxa de retenção, ou seja, esquecer menos do que você aprende, e até saber exatamente quais são os tópicos que caem numa prova e quais os tipos de questão que podem cair numa prova. E saber essas coisas é, como eu falei no começo do vídeo, a maior ferramenta que você tem para evoluir, porque você descobre qual aspecto do conhecimento você está falhando. É alguma técnica de estudo? É alguma técnica de memorização? É alguma técnica de fazer prova? É algum conteúdo específico que você nem sabe que existe, mas deveria saber que existe? É basicamente um conhecimento sobre como aprender. O que é preciso para você saber tudo de uma prova que você vai ter que passar no futuro. Para saber o que é preciso é um passo antes de saber, de ter o conhecimento da prova em si. E o jeito que eu enxergo isso, para me ajudar muito em qualquer coisa que eu vou estudar, eu vejo duas coisas muito importantes da metacognição. A primeira delas é assim, as minhas técnicas, os meus processos, independente de qual conteúdo, qual é o meu arsenal de ferramentas para eu aprender melhor. Então a gente vai falar de revisão ativa, vai falar de revisão espaçada, tudo isso está dentro da metacognição. Vai falar de mnemônicos, vai falar do uso de cards para estudar,
vai falar de, eu prefiro ler ou eu prefiro ver vídeo. E eu vou estudar uma matéria do mesmo jeito que eu estudo as outras ou eu vou estudar cada matéria de um jeito? Qual a minha estratégia de prova? Por qual matéria eu vou começar minha prova? Eu vou fazer redação antes ou depois da prova? Em quais fontes eu vou procurar quando eu quiser aprender o conteúdo em si? Então essa é a parte de técnicas e processos, que é uma parte muito importante da metacognição. A outra parte da metacognição, que é igualmente importante na minha visão, é pegar o conteúdo todo que você precisa saber e quebrar em pequenas caixinhas e conhecer essas caixinhas antes de preencher elas. Então, antes de saber sobre eletromagnetismo, saber que existe essa caixinha do eletromagnetismo. Eu ainda não sei nada sobre ela, mas eu sei que existe e um dia eu vou ter que estudar. Botânica, zoologia, equação de segundo grau, funções da linguagem, são caixinhas. Eu tenho que conhecer a existência dessas caixinhas e depois, um passo avançado nessa parte relacionada ao conteúdo, fazer uma autocrítica em relação a cada uma dessas caixinhas, quanto que eu estou sabendo, se eu estou bom ou não, se eu preciso ir atrás ou não, se dá para abandonar ou não. E quanto mais você vai conhecendo das suas técnicas e das caixinhas da prova que você quer passar, mais você tem como avaliar o que você precisa fazer para melhorar. Você vai falar assim, o que eu estou falhando? É minha estratégia de prova? Aí eu vou lá e melhoro a minha estratégia de prova. Eu melhoro uma técnica. Ou eu ainda nem tenho essa técnica, eu vou lá e desenvolvo essa técnica. Eu faço uma busca específica para isso. E aí pega do conteúdo, por exemplo. Eu estou sabendo de zoologia? Não estou sabendo, então eu vou precisar estudar. E quanto mais você desenvolver a metacognição, quanto mais você pensar a respeito dessas coisas, mais claro vai ficar para você exatamente o que você precisa melhorar. E é praticamente impossível você não evoluir. Sabendo exatamente o que você precisa melhorar, é só você tomar uma atitude em relação a isso. Claro que pode demorar um tempo, mas saber do que você sabe, saber do que você não sabe, é a sua principal ferramenta para evoluir em qualquer coisa. E aí se você me falar, nossa, mas eu não sei nada disso, eu não sei nada de nada. Então simplifica seu problema. Cria essas caixinhas, cria essas técnicas. Vai atrás de um por vez. Pega um problema, o seu problema é passar no Enem. Então vai lá, um probleminha por vez. Hoje eu vou pensar sobre qual vai ser a minha estratégia de revisão. Hoje eu vou aprender equação de primeiro grau. Hoje eu vou fazer um simulado e vou testar uma estratégia de prova. E se você vai atrás de uma coisa dessas, já pensando antes mesmo de ter ido que ia fazer isso, assim que você fizer ela, vai ficar claro no que você falhou. E aí você vai pensar, da próxima vez eu vou ter que fazer diferente. Eu não estou conseguindo aprender biologia vendo vídeos. Aí você vai testar um processo novo, vai testar a leitura, vai testar o uso de apostilas, vai testar resumo. E aí você vai fechando para cada coisinha qual o melhor processo para você. E às vezes exige teste. Mas o que você não pode é não ter metacognição e ficar apostando numa técnica igual para sempre. Porque você nunca reparou que essa sua técnica é falha. E para cada pessoa vai funcionar uma coisa diferente. E tá ótimo ser assim, porque as pessoas são diferentes. Você não precisa estudar do jeito que eu estudo. Não é porque eu tive um bom resultado que você vai usar as minhas técnicas. Mas é bom você conhecer um monte de técnicas para testar você mesmo e ver quais funcionam bem para você. E com isso desenvolvendo sua metacognição. Então eu separei aqui algumas formas de você, na prática, começar a desenvolver mais sua metacognição. Eu vou te falar que o que eu falei até agora é mais importante. É você começar a pensar a respeito dessas coisas. Se questionar se você está fazendo certo. Avaliar qual o seu conhecimento em relação a algo, quais as suas técnicas. Mas para você dar seus primeiros passos, é legal uma ajudinha. Então vamos lá. Coisas simples que você pode fazer no seu dia a dia, sem impactar seu estudo, mas que a longo prazo vão melhorar muito sua metacognição. Tá estudando um tópico? Primeira coisa, tá estudando um tópico? Antes de sair lendo tudo sobre o tópico, antes de preencher a caixinha, você vai formar essa caixinha um pouco mais forte, assim, vai deixar ela mais robusta na sua cabeça. Como que você vai fazer isso? Você pegou um tópico para estudar. Antes de sair estudando, checa abaixo de qual bloco, abaixo de qual tema está esse tópico e quais as divisões desse tópico. Então você vai pegar um tópico, você vai ver o que está acima desse tópico, o que está abaixo desse tópico, antes de tentar preencher ele. Então te dá um exemplo, você vai pegar assim, reprodução das plantas. O que tem acima disso? Acima disso tem botânica. Então tem a botânica, que é como se fosse um bloco, e abaixo tem o tópico, reprodução nas plantas. E abaixo de reprodução das plantas tem reprodução de briófitas, reprodução de pteridófitas. Você percebe que você tem uma caixinha, reprodução das plantas, tem algumas caixinhas que derivam dela, e tem as caixinhas acima, que é de onde ela veio. Então para todas as matérias e todos os tópicos dá para fazer isso.
Se cada vez que você for ler, você só se preocupar em localizar essa caixinha, como se você estivesse dando um endereço a ela, com o tempo você vai criando na sua mente um mapa mental da prova inteira. E conforme esse mapa vai se expandindo, você passa a ter muito detalhadamente o que falta você estudar. Você vai ter uns planos seus para resolver cada um dos problemas. Você fala assim, poxa, tem essa caixinha, reprodução das plantas. Eu estou sabendo ela bem? Ah, para checar se eu estou sabendo ela bem, eu tenho que conhecer bem as caixinhas abaixo dela. Eu estou sabendo bem de briófita, eu estou sabendo bem de pteridófita. Se eu não estou, eu vou lá e resolvo o problema. Até que eu deixe essa caixinha bem preenchida. E é um esforço, é muito rápido fazer isso antes de você estudar, só dá uma olhada. Se você não achar, tudo bem, não tem problema, mas dá uma procuradinha. Todos os tópicos estão abaixo de algum tópico e todos os tópicos têm alguns tópicos abaixo. Então, por exemplo, você tem lá um tema, eletricidade e magnetismo. Abaixo desse tema, você vai ter magnetismo, você vai ter eletrostática, você vai ter eletrodinâmica, você vai ter o eletromagnetismo. Aí você pega só a eletrodinâmica, você vai ter aquelas questões para descobrir a corrente elétrica, você vai ter aquelas questões para ver a associação de resistores, você vai ter aquelas questões para calcular a conta de luz. E com o tempo você vai criando esse mapa da prova inteira e vai resolvendo os bloquinhos menores até que você forme um bloco maior. Você ter a noção do que você está sabendo em cada um é o mais importante. Aí você vai evoluir, porque você vai resolver o problema. E aí, se você chegar em um bloquinho pequeno muito difícil, você tenta dividir ele mais um pouco. E se você não conseguir, você parte para outro bloquinho e depois volta nele. Sem galho. Você só precisa lembrar que você ainda não estudou tudo o que precisava para aquele bloquinho. Mas resolve os bloquinhos mais fáceis, depois você volta nos difíceis. Se você ter a ciência do que você está sabendo ou não, é muito mais simples. Você fica muito menos desesperado. Você consegue bolar planos de ação. Você consegue reservar uma tarde para cuidar de um determinado assunto. Então a primeira dica é essa. Vai estudar um tópico, checa em qual tema ele está e quais as divisões desse tópico, quais os subtópicos desse tópico. E com o tempo você vai formando um mapa imenso, sem gastar muita energia diariamente. É só antes de dar uma lida no tópico, você tentar localizar ele. Então essa é a primeira forma, sem impactar sua vida, bem simples, com o tempo você vai melhorar bastante. Uma segunda forma que também é bem simples, toda vez que você for fazer uma questão de uma lista X de questões ou de uma prova qualquer, dá uma pensada qual tópico está sendo trabalhado naquela questão. Então você vai lá e está falando de uma questão sobre estrelas do mar. Qual que é o tópico dessa questão? E aí você dá uma pensada, pô, estrela do mar é um equinodermo, então a gente está falando de filos, está falando de invertebrados, está falando de zoologia, está falando de biologia. Você percebe que dá para você fazer um caminho completo até chegar na matéria e na área do conhecimento? E aí se associa essa dica com a anterior, vai ficar bem mais fácil construir esse mapa, que você vai começar a ver qual parte no caminho você está falhando. Você vai construindo esse mapa de uma maneira melhor, você vai entendendo mais sobre a prova. Então já são duas formas de se desenvolver a metacognição sem impactar seu estudo. Como se fosse em paralelo, enquanto você vai aprendendo os conteúdos, você vai desenvolvendo a metacognição. Então vamos lá, uma terceira forma. E para essa eu vou colocar um monte de link na descrição para te ajudar. Começa a listar e definir quais são seus processos para cada uma das coisas. Você pode tanto usar uma folhinha e anotar, como só pensar a respeito também. Então responde para você mesmo. Responde para você mesmo. Qual que é a sua estratégia de prova? Como você vai fazer a prova no dia do Enem? Que ordem você vai seguir no dia da prova para fazer as questões? Você vai fazer a redação antes, no meio ou depois? Responde para você mesmo. Responde, testa, se você gostou, você continua, se não gostou, você tenta uma coisa nova. E de novo, vou colocar link para a estratégia de prova que eu usei, mas você tem que ter a sua. Você pode usar a minha, testar, se gostou, continua, se não, tenta uma nova. Quantas vezes por semana você vai fazer revisão? Como que você vai fazer revisão? Vai ser revisão passiva ou ativa? Como que você vai fazer suas anotações? Você vai seguir exatamente o que o professor está anotando ou você vai fazer já um resumo com o que é mais importante? Qual o modelo da sua redação? Como você vai estudar cada área do conhecimento? Você vai fazer mais teoria, mais questão ou igual, mesmo tanto de teoria e questão? Você vai ler por conta própria durante a semana, como parte do seu estudo? Quantos dias você vai ler? Quanto tempo você vai gastar nisso? O que você vai ler? E aqui eu posso ir te fazendo um monte de pergunta. Cada respostinha que você tiver, você está indo um passo a mais na metacognição. Você está se conhecendo melhor. E a vantagem de você saber e até declarar o que você vai fazer para cada uma dessas perguntas é que você, se estiver falhando em uma delas, você pode tentar uma coisa nova. E aí você deixa de seguir cegamente um plano de cursinho, um plano de alguém que te falou em algum momento e passa a ter uma autocrítica do que é melhor para você. Porque tem várias respostas para cada uma dessas perguntas. E não tem resposta certa ou errada. Tem uma melhor resposta para você. O que funciona para você é o melhor.
O que você testa e você sentiu que evoluiu fazendo, que está um pouco melhor que ontem, é o melhor para você. Então essa terceira forma é muito simples, você pode pensar quando estiver no ônibus, pode pensar quando estiver no chuveiro, pode pensar antes de dormir, mapeia seus processos e seja perfeccionista em relação a isso. Tenta deixar claro para você, eu vou seguir essa linha aqui, se não der certo eu mudo, mas declara para você mesmo o que você está fazendo, para você poder rever se não estiver funcionando. Então essa foi a terceira forma de, na prática, se melhorar a metacognição. Vamos para uma quarta forma. Você vai agora, eu te falei nas duas primeiras, pra você começar a criar as caixinhas de um jeito melhorzinho, né? Vinculado com as caixinhas acima e abaixo, pra você criar esse mapa na sua cabeça. Você vai agora pegar essas caixinhas e começar, não precisa fazer sempre isso, faz uma vez hoje, e no futuro você dá daqui a um mês você testa de novo para ver como é que tá. Você vai pegar essas caixinhas e vai dar uma avaliação para cada uma, do tanto que você sabe. Do tipo, eu sou ruim nessa caixinha, eu sou médio nessa caixinha, eu sou bom nessa caixinha. E aí você pode usar para te ajudar uma lista de tópicos ou um cronograma Enem. Vai vendo item por item, se você sabe do que se trata. Se você não sabe do que se trata, dá uma pesquisada do que se trata aquilo, né? Não precisa estudar o item, só ver o que é aquilo só. E aí avalia, eu não sei nada, eu sei um pouquinho, eu sei médio, ou sei bastante. As caixinhas que você sabe bastante não são tão prioridade assim quanto as caixinhas que você sabe pouco, mas caem bastante na prova. Claro que as caixinhas que você sabe bastante, você tem que cuidar desse bastante. Você precisa fazer revisão, precisa fazer questão de vez em quando, mas você começa a ter uma noção daquelas caixinhas que você está falhando muito, para você ir atrás, deixar de ser ruim, passar a ser médio, aí no outro dia você deixa de ser médio, passa a ser bom, e quando você for bom, você inverte o trabalho, em vez de aprender aquilo, é uma manutenção daquilo, fazer revisão, fazer mais questão. E aí aquele mapa que você começou a criar nas primeiras dicas, vai ganhando, vai dando uma melhorada nele. Você não só tem um mapa do que cai no Enem, agora você tem um mapa do que cai no Enem e o tanto que você sabe de cada um dos itens que cai no Enem. Olha como é mais simples trabalhar com isso. Olha como é mais simples evoluir. Imagina quando esse mapa estiver na sua cabeça, de tudo que cai no Enem e o tanto que você sabe de cada coisa. Você começa a fazer os planos diariamente. Poxa, deixa eu ir atrás daquele tópico que ficou para trás. Você não fica mais tão dependente de uma pessoa te dando cronograma, te dando listas. Fora que você se conhece muito mais. É muito mais simples evoluir assim. Então você começa a perceber como é difícil ficar estagnado depois que você desenvolve a metacognição. Você pode até falar assim, minha nota não melhorou. Mas você vai saber que você melhorou. Mesmo que sua nota não tenha mudado, você vai ter a certeza para você mesmo que em várias dimensões você melhorou. Você tem os processos novos que funcionam melhor, você está sabendo mais sobre mais caixinhas, e você começa a ganhar uma confiança de que se você continuar nesse ritmo, uma hora vai acontecer, uma hora você vai realizar seu sonho. Porque você conhece o que você precisa melhorar. Pode demorar um tempo, mas você vai melhorar aos poucos, cada um dos processos, cada uma das caixinhas. Então esse é o segredo para a evolução. É por isso que eu falei no começo do vídeo, que essa é de longe a maior mudança entre eu não passar em nada e passar em algo. E aqui vamos por uma última dica, uma última forma de você melhorar a sua metacognição. Aí já é a cereja do bolo, e eu vou te ajudar até passando um vídeo para te ajudar também. E com ela você melhora ainda mais o mapa. E a dica é o seguinte, começa a dar atenção para os rankings do que mais cai no Enem. Lógico que tem que ser um ranking sério, você tem que confiar naquele ranking, tem que saber que ele é fiel à prova. Mas começa a dar uma atenção assim, quais tópicos caem muito, quais tópicos não caem tanto. E por que isso? Porque aí seu mapa fica melhor ainda. Você primeiro tem um mapa de tudo que cai no Enem, segundo tem um mapa de o tanto que você sabe em cada uma das coisas que caem no Enem, e por último, você sabe o valor de cada coisa, para conseguir priorizar o que é mais importante e menos importante, para não ficar desesperado. Você vai estar com um alerta ligado para aquelas caixinhas que você não conhece e caem muito. E vai ficar mais tranquilo em relação àquelas caixinhas que você tá médio, mas quase não caem. E aí eu vou deixar aqui o link aqui no final do vídeo para o meu ranking. Você pode ir lá e tirar a foto do ranking completo. Vai te ajudar muito nesse mapa. Eu te passei 5 formas para evoluir na metacognição e espero que ajude muito. Obrigado.